tvuniverso.com.br, esse é o site, né, para você encontrar facilmente todos os conteúdos do universo do seguro. E hoje recebendo a AXA no Brasil, mais uma vez, dando seu recado, né, falando sobre um tema muito importante. Nós vamos falar aqui sobre inovação, distribuição de soluções em canais digitais, varejo e, claro, as assessorias que não podem ficar de fora. Em 5 segundos, no podcast Universo do Seguro de hoje. E a gente recebe aqui o Felipe Granato, ele aí que é executivo da AXA no Brasil. Felipe, tudo bem com você? Bem-vindo. A gente sabe que a agenda é corrida, mas deu para vir aqui prestigiar o nosso público. Tudo bom? Tudo bom, com certeza. O William deu certo a agenda. Muito obrigado pelo convite. Sou o Felipe Granato, superintendente da AXA no Brasil, responsável pelo canal digital, varejo e assessorias. Vai ser um prazer bater esse papo aqui com você, tá? E com certeza o pessoal já está se inscrevendo no nosso canal para ficar por dentro de todos os conteúdos do universo do seguro. E também o site da AXA no Brasil, escaneio, ó, tá aqui um lado o QR Code com o site da AXA no Brasil, para você, corretor de seguros, já ir fazendo seu cadastro e não perder mais negócio, é claro, né, Felipe? Negócio é com o corretor de seguros e com a AXA no Brasil. Mas antes da gente falar disso tudo, vamos falar um pouquinho de você também, né? Conta pra gente, Felipe, nos bastidores nós falávamos que você já tem quase 2 décadas de atuação no setor de seguros, né? Eu não acredito muito, né? Eu já tô quase pedindo a identidade dele aqui. Felipe, conta pra gente como é que tem sido essa atuação aí no universo dos seguros ao longo de quase 2 décadas. Com certeza, William. Eu brinco que esse ano eu tô completando a minha maioridade no ramo de seguros, completo aí 18 anos de carreira. Comecei numa outra seguradora lá em 2008, tive experiência em diversas áreas, já tô há 9 anos aqui na AXA, uma experiência super bacana aí. A AXA tem 11 anos no Brasil, já tenho 9 anos de história na companhia. Mas é isso, esse ano completando aí 18 anos de carreira, com muita carreira ainda pela frente, só o começo. É só o começo, né? E de onde sai tanta energia, né, Felipe? Porque é roadshow no Brasil inteiro, a AXA celebrando, claro que o nosso mercado gosta de fazer festas, né? Afinal, a importância do seguro é muito grande, então tem de ser celebrado, é claro, né? Como é que é para você conciliar tudo isso, essa rotina, né, agitada de um executivo da área de seguros e também proteger as pessoas, ter todo o legado social que a AXA tem nos seus serviços, né? Não, com certeza. Acho que quando você trabalha com propósito, quando você está numa companhia que tem um propósito, acho que essa energia é natural. Então, ano passado a gente completou 10 anos aqui no Brasil, foi os primeiros 10 anos muito marcantes. Esse ano a gente continua com a nossa série de roadshows, então a gente tem 9 rodadas aí pelo Brasil todo, a gente já está indo para a 6ª rodada. Então brinco que desde janeiro minha vida é na rua, ouvindo corretor, ouvindo as assessorias, visitando, mas tem sido bem bacana. Acho que essa energia vem muito do propósito, da nossa estratégia, da nossa visão de médio e longo prazo. Então ela naturalmente acontece, sabe? E justamente esse corretor que é quem distribui as soluções de seguros, né? A AXA tem inovado aí no relacionamento com esse parceiro, fez algumas mudanças, né? Por exemplo, ali estruturando onde cada um fica organizado, né? Para ter vantagens, benefícios e também, imagino, incentivos, né? Porque a AXA tem várias viagens que são experiências realmente para coroar essa relação com o corretor, né, Felipe? Com certeza. Desde o ano passado a gente fez uma mudança estrutural, onde o nosso atendimento era muito focado em região, então a gente sai de uma visão de região para uma visão de canal. Então a gente tem um canal consultivo lá com o Gustavo Carvalho, que veio aqui recentemente, tem um canal digital Varejo e Assessorias comigo, e aí essa minha estrutura é uma visão Brasil. Então a gente atende os corretores a nível Brasil. De acordo com a segmentação do corretor, a gente tem uma proposta de valor específica para ele. A gente brinca aqui que a nossa proposta de valor, principalmente quando a gente fala do Top Club, que são as viagens, a viagem nacional e internacional. A gente sabe que os corretores têm acesso aos locais, têm acesso às viagens, mas a gente tem um padrão qualidade AXA, que realmente é um diferencial, é uma experiência. Então, é muito bacana a gente ver que praticamente toda a nossa base tem uma proposta de valor, a gente oferece benefícios e vantagens para esse corretor. Então a gente está bastante empolgado de, principalmente nesses roadshows, apresentar um pouco do que a gente tem, tá? Isso também a gente cai num desafio que é a questão da escala, né? Quando a gente fala em bons produtos, eles têm que ser distribuídos cada vez mais, com certeza. Como que essas ações que foram feitas, né, que você comentou, as mudanças ali na segmentação de corretores, têm se refletido em uma melhor performance, uma distribuição mais intensa das soluções? Não, com certeza, William. Quando a gente olha os corretores, cada corretor tem seu perfil de produto, tem seu perfil de atendimento, perfil de modus operandi. Então,
quando a gente olha a nossa segmentação e principalmente pensando na massificação, que a gente vem falando bastante na escala, e aí até dando um passo para trás, né? Quando a gente fala de massificação, a massificação não é só nos produtos, né? A gente está falando de uma massificação do processo, ter um processo cada vez mais escalável, usar a tecnologia como um meio de simplificar toda a jornada do corretor na companhia. Então, a gente vem olhando muito esse perfil de corretor e a sua necessidade. Não só essa necessidade em produto, mas também nessa jornada de ponta a ponta que a gente quer oferecer para ele cada vez mais uma experiência AXA. Felipe, você que tem atuado muito com as assessorias também, né? Quais que são essas principais necessidades, os suportes que os corretores precisam? É sistema? Às vezes é algum produto que eles não têm um conhecimento tão vasto, precisa de um especialista. Quais são as principais dores assim que a AXA atende? Quando a gente olha determinados produtos, por exemplo, um produto muito mais corporate, né? A gente dá um atendimento consultivo para esse corretor através da nossa área técnica. Então, a gente tem a nossa área técnica direcionada para atender esse corretor de acordo com o segmento dele. E quando a gente fala dos produtos mais de prateleira, os produtos que estão na ponta, já com a solução, entre aspas, pronta, a gente vem desenvolvendo cada vez mais a experiência dentro da nossa plataforma. Então, a nossa plataforma hoje é uma plataforma muito ágil para o corretor cotar. A gente vem desenvolvendo todo um ecossistema que a gente vem chamando do AXA Hub. Dentro do AXA Hub, ele vai conseguir ter a visão de ponta a ponta desse negócio dele, desde a cotação até a regulação de um sinistro, até o status de uma emissão. Então, a gente quer que o corretor realmente tenha um local que ele consiga enxergar toda essa jornada do negócio que ele está fazendo com a gente. E isso afeta também quando a gente fala do onboarding, né? Que é tão importante, tanto do aspecto do cliente como desse corretor, distribuidor de soluções, né? Total. Falando de onboarding, hoje, por exemplo, como eu sou responsável pelo canal digital, o canal digital é a porta de entrada do corretor na companhia. Então, a partir do momento que o corretor entra na companhia, a gente faz um onboarding com ele. Nesse onboarding, a gente dá toda uma capacitação de produto, uma capacitação de sistema, fluxos da companhia. Ele já entra sabendo quem é o atendente comercial dele. E o que eu costumo dizer, né, que o nosso canal digital não é um canal, não é um 0800. Não é que ele vai ligar para falar com um 0800. Na verdade, ele vai falar com o executivo de contas, que é responsável por esse atendimento comercial, que tem todo o conhecimento do perfil dele, do portfólio, que tipo de produto ele transaciona com a gente. Então, o onboarding, para mim, é a porta de entrada. A gente brinca que a gente dá o banho de loja assim que esse corretor entra na companhia e aí ele percorre toda a jornada com a gente. E até pensando assim na estrutura, né, para fazer isso acontecer, se torna uma estrutura mais simples, digamos assim, consegue acessar aquele corretor lá na ponta do Brasil, no norte, no sul também, que a AXA é muito forte no sul também, né? Consegue atingir facilmente esse produtor, esse distribuidor de seguros, né? Total, William. E até pegando um gancho do que você trouxe, essa estrutura do canal digital começou em 2019 na companhia, uma estrutura no Rio de Janeiro, com pessoas do Rio de Janeiro. E ao longo dos anos a gente veio desenvolvendo ela para trazer cada vez mais capilaridade, como você colocou, e com pessoas da região. Então hoje até no próprio canal digital, mesmo com atendimento digital, a gente tem uma pessoa da região atendendo aquele corretor, muito pela questão cultural, a questão de conhecer a região, todo o fit ali, a linguagem. Então a gente conseguiu evoluir e hoje essa estrutura eu tenho muito orgulho que eu brinco que a gente vem jogando War nela, né? Então a gente tem as peças ali espalhadas por todo o Brasil. E aí você diria que esses produtos, né? Assim como eles levam em conta as características regionais, eles conseguem ser um pouquinho mais padronizados, assim, facilitando a distribuição, né? Porque a gente está falando de clientes corporativos muitas vezes, então as demandas se repetem para esse corretor, né? Sim, com certeza. Principalmente quando a gente fala ali de produtos de ponta, né? Produtos mais customizados, mas eu reforço muito também que a gente tem uma área técnica que busca dar a solução, né? De acordo com o perfil do cliente, com o perfil do produto que ele precisa. Então, a gente também tem um tailor-made ali, que é um pouco do nosso DNA corporativo da AXA. Quando a gente voltou aqui para o Brasil, né, um pouco da nossa trajetória foi voltada muito para os grandes riscos. A gente vem falando muito de massificação e varejo, mas esse DNA corporativo a gente também não perdeu. Então, a gente tem as soluções customizadas e as soluções ali mais empacotadas, digamos assim, tá? Então, a gente consegue ali, de alguma maneira, atender todos os perfis de público, tá? Felipe, até porque a gente sempre fala aqui no programa e nas nossas conversas, né, com o pessoal da AXA, os entrevistados, a importância de democratizar o acesso ao seguro, né? Que é uma tecla, assim, que o mercado todo sempre fala, precisamos aumentar a penetração do seguro, né, e distribuir mais, principalmente para a população aí de diversas rendas, né, não falando apenas com o segmento corporativo. Como que a AXA pensa tudo isso, né, diante do que a gente falou, né? Filial digital agora, ações de relacionamento, roadshow,
roadshows, enfim, todo esse mundo dinâmico aí que a AXA tem promovido no mundo dos seguros também. Não, com certeza. A gente tem um pilar super estratégico do grupo, que se chama Seguros Inclusivos. Enfim, é um pilar que vem lá da França e a gente atua aqui no Brasil também. E aí eu posso separar, acho que essa inclusão em 2 momentos, tá? Quando a gente fala de corretores, né, incluir esses corretores, dar acesso a esses corretores à companhia, de repente aquele corretor menor que não consegue acesso a todas as companhias, o canal digital é essa porta de entrada para ele, então a gente consegue dar esse acesso para ele. E os seguros inclusivos em si, principalmente quando a gente fala de produtos de ticket médio baixo, para um público específico ali dentro da pirâmide financeira, a gente tem um pilar super estratégico para isso e principalmente distribuindo esse seguro através de parceiros. Então, seja varejistas, fintechs, financeiras. Então, eu falo que a inclusão da AXA está no nosso DNA. Tanto a inclusão dos corretores quanto desses clientes para ter acesso cada vez mais aos produtos de seguro, tá? É isso aí, pessoal. Quando você for lá naquela grande varejista, presta atenção no seguro Bolsa Protegida lá, que com certeza é da AXA, né? E se for da AXA, contrate, porque é muito bom. Agora aqui, né, continuando com o nosso podcast Universo do Seguro, eu quero dar um recado para os nossos seguidores. 2 de junho vem aí o Universo Awards. Está tudo preparado já para a grande festa do seguro, reconhecendo os destaques do setor. No dia 2 de junho, então, vamos conhecer os 26 reconhecidos aí pelo Universo do Seguro. Votação popular, claro, você decide pelo site do Universo do Seguro até o dia 23 de maio. E no dia 2 de junho vamos conhecer os grandes premiados, né? Os nomes aí do setor que fizeram a diferença em 2025 e 2026. Fique ligado com a gente para saber os resultados. Felipe, a gente segue aqui, né, falamos de festa do Universo do Seguro, falamos da AXA democratizando o seguro no Brasil, mas também tem a questão das assessorias, né, porque é um canal muito importante quando a gente fala ali de corretoras que estão entrantes no mercado, estão iniciando um relacionamento com as seguradoras, né, faz diferença para esse corretor, às vezes ele está meio sozinho ali, se juntar com uma assessoria para distribuir soluções? Total. Assessorias é um canal super estratégico para a gente. Eu assumi esse canal esse ano, em janeiro. Ano passado, esse canal ficava numa estrutura que a gente chamava de canais especiais, junto com um grupo de corretor. E esse ano a gente fez uma redistribuição, eu assumi assessorias. E assim, quando eu olho as assessorias, ano passado a gente tinha 28 assessorias, esse ano a gente aumentou para 35. E para mim, a assessoria, ela vai nos ajudar muito e já vem nos ajudando nesse DNA da massificação e do varejo que a gente fala. E aí eu não digo só dos produtos, né? Eu digo a gente ter cada vez mais corretores na nossa base, corretores cotando, corretores fechando, experimentando os produtos da companhia. Esse ano, dentro do nosso pilar estratégico das assessorias, a gente tem uma expectativa de trazer quase 5 mil novos corretores vindo dessas assessorias que a gente também cadastrou esse ano. Então, assim, estou muito empolgado. Desde janeiro aí eu estou rodando o Brasil com os roadshows e visitando as assessorias, tendo muitas conversas. Então, a assessoria é um pilar assim, que eu vejo muito na nossa estratégia de médio e longo prazo como um braço super importante para o nosso crescimento aqui no Brasil. Esses canais especiais são conhecidos assim na AXA, a parte de assessorias, varejo, como que vocês trabalham isso na prática? Não, hoje a gente tinha essa nomenclatura até ano passado de canais especiais. Na verdade, hoje, quando eu olho o digital e o varejo de assessorias, ficam na minha gestão, no meu chapéu. Então, são os 3 canais para mim que vão ajudar cada vez mais a AXA a massificar a nossa operação e escalar, né? Então, quando a gente pensa em escala, quando a gente pensa em levar cada vez os nossos produtos, tendo mais capilaridade no nosso país, tendo mais corretores cotando, mais corretores fechando, essa missão tá muito comigo para a gente ajudar realmente a AXA a expandir cada vez mais a marca dela, tá? A nossa produção, a gente gosta de números, né? A nossa produção pesquisou aqui, o crescimento depois da aposta maior nas assessorias foi de 30% dos prêmios emitidos, um resultado sensacional, hein? Sim, a gente quer mais esse ano a meta tá maior para a gente crescer nas assessorias, porque a gente sabe do potencial que tem, então a gente está muito nesse caminho, tá? Quando a gente olha aqui o nosso primeiro tri, fechamento de quarter, a gente vê que realmente a estratégia está em execução, então a gente tá no caminho certo. E aí, como é que funciona, assim, essas assessorias? Elas são representadas no país inteiro, em uma única unidade? São micro-regiões, né, com executivos dedicados? Para o corretor ali, né, também já saber como procurar as assessorias, como é que isso vai funcionar para ele? Sim, hoje a gente tem assessorias por todo o Brasil, então em todas as regiões, principais regiões, a gente tem assessoria representando a AXA. Internamente, no nosso time comercial, eu tenho executivos de conta em cada região da assessoria, então
pessoal do Sul, tem meu time no Sul, que cuida das assessorias do Sul, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, a gente tá espalhado aí pelo Brasil todo, dando esse suporte local para as assessorias, tá? Porque a presença, a proximidade, aliás, ao corretor de seguros é fundamental, né? É um profissional que realmente ali, ele está ao lado do cliente sempre e a seguradora apoiando ele para fazer melhor o seu papel, né? Total. E o que eu vejo das assessorias acho que o seguro é confiança, né? Confiança e relacionamento. Então, muitas vezes, esse corretor que, de repente, estava aqui num canal digital, era um corretor inativo, a assessoria conhece esse corretor da região, tem relacionamento de longa data. Então, tem sido muito bacana a gente ver essa troca também entre os canais. Então, um corretor que está no digital, que não tem muito relacionamento com a gente ainda, esse corretor vai para a assessoria já tem essa porta aberta com ele, já tem essa confiança e a gente vê isso traduzido em negócios, tá? Então, é muito bacana eu ter essa oportunidade de cuidar dos 3 canais, que são canais muito complementares na minha visão. E agora você chegou num ponto que todo mundo quer saber, né? Tem como o corretor de seguros ganhar um dinheirinho a mais ali, né? Ter uma comissão especial? Como é que tá funcionando isso, né? Os novos contratos têm alguma comissão adicional? Tem sim, a gente hoje para as assessorias e para alguns corretores a gente tem um contrato ali de incentivo. Esse contrato também tem alguns gatilhos em relação a produtos mais foco e produtos com maior rentabilidade. Então a gente fez um contrato bem bacana para esse ano e é uma oportunidade, né? Eu costumo dizer que a relação corretor-segurador ou assessoria e segurador é um ganha-ganha. Então a partir do momento que a gente consegue atingir os gatilhos e KPIs desse contrato, os dois lados saem ganhando. Então, a gente tem um contrato bem bacana ali dentro da nossa proposta de valor para oferecer aí para os nossos parceiros, tá? Como é que foi tudo isso, né, Felipe? Já há 9 anos na AXA, né, nesse segmento, agora lidando mais com as assessorias, né? Já desbravou o mercado, com certeza, né? A importância disso, né, que tem sido feito, essas ações, esses esforços realmente, né, de todo o time da AXA para atender bem esse parceiro. Faz diferença ali na hora do segurado também ter o seu serviço, né? Por exemplo, conhecer melhor os contratos, melhores condições e até produtos que muitas vezes eles nem imaginariam que estão disponíveis, né? Não, total. Acho que essa proximidade que a gente tem feito também uma escuta muito ativa com os corretores e assessores. Então, a cada roadshow, a gente aproveita, a gente faz uma roda de conversa com eles, a gente pede feedback sobre a AXA, feedback sobre o mercado, sobre boas práticas. Então, assim, a AXA é uma companhia que sempre está com as portas abertas para receber feedback, para ouvir dos corretores e das assessorias, onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente, onde a gente pode inovar. Então, a gente tem aproveitado bastante essa rodada pelo Brasil para aproveitar cada vez mais esse momento com eles, tá? E também outra parte importante é a tecnologia. Me chamou muita atenção algo que você falou no começo do nosso programa. Você falou, a tecnologia ela é meio, ela não resolve tudo por si só, né? E aí a gente está falando aqui, claro, de diversas funcionalidades, né? É a cotação mais fácil, às vezes emitir uma segunda via de boleto, que é uma das questões mais comuns, né, no dia a dia do corretor, com certeza. Como é que foi feito, né, esse mapeamento de como a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas? Não, com certeza. Quando a gente olha a jornada do corretor, a nossa missão é evitar o atrito, né? Então, que o corretor tenha uma jornada fluida dentro da companhia. Como você citou, alguns serviços, uma segunda via de boleto, uma segunda via de apólice, a gente já deixa na ponta disponível para ele, mas a gente sempre bate na tecla de nunca perder o lado humano. Então, a partir do momento que o corretor ele sente a necessidade de falar com alguém, a gente sempre tem ali um transbordo, sempre tem o time comercial 100% disponível. Aí acho que é legal ratificar aqui, quando a gente fala do próprio canal digital, não é um 0800, é um executivo de contas ali responsável por fazer esse atendimento ao corretor, mas a gente vem trabalhando para isso, de dar cada vez mais facilidade ao corretor em serviços que precisam dessa facilidade e agilidade, mas nunca perdendo esse lado humano de relacionamento, de acolhimento. Até porque também, né, precisa ter esse lado humano para personalização. O público mais moderno exige isso muitas vezes, né? Gosta de ter um atendimento personalizado ou até mesmo uma cotação, às vezes precisa levar em consideração o dia a dia, a realidade daquele negócio, né? A AXA também se preocupa com isso. Total, William. A gente, como eu falei, né, nosso DNA corporativo, consultivo, trazendo cada vez mais esse conceito de massificação e varejo nos nossos processos, nos nossos produtos, na simplicidade, na verdade, mas a gente não perde esse lado humano de relacionamento, de acolhimento, de sentar, desenhar a solução, customizar a solução. Então,
Isso está no nosso DNA. Isso aí, independente da tecnologia, a gente nunca vai perder. Eu lembrei aqui, em breve, hein, Bruno Porte, convidado aqui do podcast Universo do Seguro, todo o time da AXA, na verdade, né? A gente vai fazer aí, claro, a agenda, agradecer o pessoal da Core Comunicação, que possibilita aí, né, a nossa conexão com os executivos da AXA e diversos outros do mercado, é claro, né? Mas a gente também está falando aqui de treinamentos, né? Porque não adianta a gente colocar a tecnologia, agora tem IA, tem automações disponíveis a rodo, né? Mas se não tiver um norte ali, um treinamento, nada acontece também. Tem algum programa desenvolvido com essa finalidade, Felipe? Sim, quando a gente fala de treinamento, a gente tem duas ferramentas bem bacanas. Tem o Corretor Pro, que fica no nosso portal. Então, o corretor pode acessar o Corretor Pro. Lá tem uma série de treinamentos e são treinamentos bem bacanas, que são treinamentos objetivos. A gente sabe hoje que as pessoas não têm mais tempo de ficar ali 2, 3 horas vendo um treinamento. Então, são treinamentos objetivos, curtos, em relação aos nossos produtos diferenciais, o que cobre, o que não cobre. E esse ano a gente implantou nos meus canais o AXA Conecta. O que é o AXA Conecta? Basicamente, toda semana a gente tem tido rodadas de treinamento com a nossa área técnica. Então, hoje, por exemplo, de manhã a gente teve um treinamento do Vida. Então, a gente convidou corretores para ouvirem a nossa subscritora de vida, falar um pouco do nosso produto, do nosso sistema, do nosso portal, dos nossos diferenciais. Tivemos lá quase 300 corretores participantes e aí a gente tem uma agenda recorrente. Então, todo começo de mês o corretor já sabe qual produto que a gente vai dar um treinamento, que dia vai ser, já recebe QR Code com um convite. As assessorias participam também, convidam os corretores de assessoria. Então, assim, tem sido um case de sucesso esse ano para a gente, o AXA Conecta, porque mostra essa proximidade, traz a área técnica para conversar com o corretor tem a oportunidade de trazer as dores, as dúvidas, então tem sido bem bacana. Então, capacitação também é um mantra que a gente tem na companhia. Até porque faz toda a diferença para esse corretor ele saber ter um respaldo técnico, digamos assim, né? Às vezes tem um cliente com uma dúvida específica, aconteceu um sinistro, como agir nesse caso, como atender melhor o cliente, faz toda a diferença para o corretor, né? Total, William. Então, a gente quer cada vez mais ter essa proximidade. Foi como eu te falei, a tecnologia é um meio, mas a gente nunca vai perder essa proximidade, esse relacionamento, esse olho no olho que faz a diferença no nosso mercado. Até porque a ideia é agilizar ali processos, né? Aquilo que é burocrático, digamos assim. O que é humano permanece. Perfeito, é isso. Maravilha, é uma filosofia mesmo, né? Até em termos de filosofia aqui, pra gente explicar um pouquinho para quem tá nos assistindo, pelo YouTube, Spotify e demais canais, né? A AXA, ela é uma companhia de origem francesa e tá no Brasil também, né? Há 11 anos, não me corrija, 11 anos, né? 11 anos. 11 anos de mercado aqui no Brasil, então ela tem uma filosofia também, traz algumas ideias ali da sua raiz francesa, né? Aqui pro Brasil e França tem uma relação aí de longa data também, né? Como que isso na prática se reflete em práticas de mercado, produtos, soluções? Não, total. Acho sim, por estar numa multinacional, num grupo tão grande quanto é a AXA, presente aí em mais de quase 50 países, a gente tem uma troca muito grande com o nosso grupo. Por exemplo, semana passada a gente recebeu a nossa head de RH global, então eu tive a oportunidade de conversar com ela, participar de uma roda de conversa. A gente tem muita troca também com outras entidades com perfil parecido. A gente tem, por exemplo, a gente conversa muito com a Colômbia, conversa muito com o México, entidades que estão ali no mesmo período de maturidade da gente aqui no Brasil. Então, a gente consegue pegar muitas boas práticas, sabe? Então, isso tá no nosso dia a dia. É muito comum a gente estar fazendo reunião com um grupo, a gente tem uma dor, a gente consulta o pessoal lá de fora para saber se tem algum case de sucesso, algum direcionamento que possa agilizar uma solução. Então, acho que tá numa companhia global tem essa vantagem, porque realmente a gente consegue trocar bastante, sabe? E essa troca de informações, ter dados fáceis. Acho que atualmente dados, assim, são fundamentais para qualquer tomada de decisão, né? Ainda na questão de tecnologia, voltando um pouquinho, né? Eu vi que o corretor, ele consegue ter toda uma visão ali da carteira de cliente deles facilmente. Então, agiliza, às vezes ele descobrir, olha, qual o produto que falta aqui para um médico que está na minha carteira, por exemplo. Ele também, né, tem seus negócios, outros ativos. Então, isso pode facilitar
ele até a converter mais negócios, né? Não, com certeza. Na nossa nova plataforma, a gente dá essa visão 360 para o corretor, que a gente chama. Então, ele tem toda uma visão ali da carteira dele, como é que está a performance da carteira, em qual produto ele está performando. Ele consegue acompanhar toda essa jornada dele, se a pólice já foi emitida, se não foi emitida, se o boleto foi pago. Então, a gente quer realmente ali diminuir o atrito dele, concentrar as informações e ajudá-lo a fazer essa melhor gestão de carteira, porque a gente sabe que no final do dia isso vai gerar mais negócios para ele. Ele conseguir fazer uma gestão melhor dos clientes, consequentemente ele vai conseguir prospectar mais e ter mais tempo para focar na venda ali. Até porque ele tem um atendimento dedicado também. A corretora tem um head, a gente pode falar assim, alguém que vai atendê-lo ali nessa jornada com a AXA? Sim, 100%. Todo corretor da AXA sabe quem é o comercial que atende ele, que faz esse suporte para ele. Relembrando, quando ele entra aqui pelo canal digital, nesse onboarding, ele já fica sabendo quem é que vai atendê-lo. Quando ele está no canal varejo, quando ele está com a assessoria, ele tem todo o contato da assessoria. Quando ele está no consultivo, que já é um corretor aí de relacionamento de longo prazo, um corretor já estabelecido na companhia. Então, o corretor hoje na AXA, ele sabe quem pode ajudá-lo a fazer negócio, sabe? Até porque realmente, né, uma proximidade ali entre todos que fazem acontecer, é o corretor na ponta, a seguradora garantindo e o segurado ali tranquilo, porque tem as melhores soluções do mercado. A gente pode dizer que a AXA é uma referência mundial, realmente, quando a gente fala de soluções, né, Felipe? Com certeza, a gente tem uma frase que é o AXA tem, né? Hoje, então, quando a gente pega o nosso portfólio é muito completo, a gente brinca, né? O que hoje a gente não tem é o automóvel individual, vida individual, saúde, alguns outros produtos, mas assim, a grande maioria, principalmente para a pessoa jurídica, a gente consegue ali ter uma gama bem grande de produtos. Então, a AXA realmente tem soluções aí para esse cliente. E soluções do pequeno ao grande risco. Total. Hoje, desde do navio até o pequeno comércio e serviço. Isso que chama atenção, né? A gente vê que tem soluções para salões de beleza, né? Padarias, enfim, são vários tipos de comércio, né? Isso é só uma ponta do que a AXA faz, né? Com certeza. Quando você situa aí comércio e serviço, hoje o produto empresarial é um dos produtos carro-chefe que a gente tem na companhia, principalmente nessa estratégia de massificação e varejo. Então, a gente é bastante competitivo, tem um produto diferenciado ali para comércio e serviços. A gente também olha pequenas indústrias, aí a gente tem o nosso Property, que é um dos produtos carro-chefe da companhia. Mas realmente ali, principalmente quando a gente olha ali o pequeno empresário, o MEI, o comércio e serviço atende bastante a necessidade dele, tá? É todo mundo, né? Então acesse lá, ó, o QR Code já está aqui embaixo na tela, axa.com.br, para saber todos os detalhes. Você, corretor, faça seu cadastro também. E se estiver aqui em São Paulo, pode passar na Roda Rico também e ter uma experiência AXA, né? Com certeza, é diferenciada, é uma experiência diferente. A gente tem uma cabine exclusiva da AXA, toda customizada. Realmente quem vai lá gosta bastante, então a gente está à disposição para recebê-los lá também. Oh, maravilha, fica lá no Parque Vila Lobos, você que está em São Paulo, né? Então, vá aproveitar a Roda Rico, porque vale muito a pena. Sempre que a AXA chama, a gente vai lá e logo, com certeza, vai ter mais algum evento para os corretores. Estaremos lá para registrar todos os detalhes, né, Felipe? Legal, com certeza. Muito bem. Falando também da agilidade digital, né? Porque se tem a digitalização dos produtos, né? A gente também tem que falar da simplificação dos produtos. Como que é isso? Porque a gente fala do seguro, é um produto complexo, então para tornar isso um sistema, né, facilitar ali o clausulado até, né, para o entendimento do segurado, é um desafio e tanto, né? Com certeza. A gente vem numa frente muito forte de cada vez mais também massificar os nossos produtos corporate, então vou dar o exemplo ali do Garantia. A gente tem a nossa linha de garantia, em que a gente trabalha com garantias super estruturadas, mas também a gente tem um produto garantia ali na ponta, no cotador para o corretor. Então, ele já consegue ter a solução ali de ponta a ponta em poucos cliques. E a gente vem trabalhando também isso em outras linhas de negócio, como o RC, o próprio Property, a gente... Com o empresarial SME, a gente também tem as soluções na ponta, então a gente tem muito isso na cabeça. Produtos mais simples, independente dele ser um produto mais corporate ou mais massificado, a gente vem trabalhando também nessa massificação e digitalização dos nossos produtos corporate.
De corporate, com certeza. Também tem a tríade, a gente pode falar assim, né? A gente está com uma questão tão forte de sustentabilidade nos dias de hoje. Você bem falou da questão de massificação, né? Ganhar escala nos produtos. Aí a AXA também tem a questão dos seguros inclusivos, que você bem mencionou. E tem também o AXA Verde, que leva em conta a transição energética, né? Que o planeta precisa o quanto antes. Como equilibrar, né, esses três pilares aí para tornar o seguro cada vez mais sustentável e efetivo também, né? Fazer o produto girar aí para as pessoas, né? Não, total. Acho que sustentabilidade é mais um tema que está no DNA do grupo e, consequentemente, aqui no DNA da AXA no Brasil. Ano passado, a gente investiu bastante nesse pilar que a gente chama aí de AXA Verde, falando de produtos em relação à transição energética. A gente revisitou o nosso clausulado, a gente pensou ali em coberturas específicas, revisou alguns textos, guide de aceitação. Então, o AXA Verde está muito presente. Foi um case de sucesso ano passado, quando a gente, digamos assim, envelopou essa tríade aí, esse pilar do AXA Verde, e a gente vem ali em constantes melhorias, entendendo como é que a gente adapta cada vez mais o nosso produto para essa nossa nova realidade aí do mundo. A AXA vê muitas diferenças assim do mercado brasileiro para o nível internacional, né? Visto que é uma companhia multinacional. Tem as suas diferenças, mas também tem muita similaridade. Eu acho que quando a gente olha, tem muitas dores em comum, principalmente quando a gente fala de transição energética, que é um tema mundial. Então, eu acho que todos os países ali têm um desafio em relação a pensar em coberturas específicas, pensar em produtos específicos, pensar em novos nichos. Então, a gente tem essa similaridade com o grupo. Hoje, quando a gente fala do AXA Verde, né, o Brasil é uma referência para o grupo. Então, a gente foi pioneiro aqui quando começou a olhar esse pilar. Então, a gente tem essa troca aí bastante proveitosa com os outros países para discutir esse tema, que é um tema global, né? É um tema que é para ontem, já não é nem o futuro, né? Com certeza. Total. Então, é uma das prioridades estratégicas que a gente tem aqui no Brasil, a massificação, os seguros inclusivos e o AXA Verde. Felipe, a gente sempre fala aqui, né, com os entrevistados que passam no podcast Universo do Seguro, coisas, né, hábitos que eles fazem, leitura, livros. Você tem alguma recomendação, assim, né, algo que você gosta de ler? Ou até um mantra, né, às vezes gosta de fazer meditação. Enfim, técnicas tem bastante aí, né? Você como executivo aí tá sempre no ambiente dinâmico, para lá e para cá, roda o Brasil com os workshows da AXA. O que você costuma fazer para melhorar também, se aperfeiçoar cada vez mais enquanto executivo, profissional que é, né? Não, com certeza. Acho que em relação a hábitos, eu gosto muito de praticar esporte, então eu gosto de correr, eu gosto de fazer minha musculação, jogar o meu futebol, então acho que o esporte me move, o esporte é a minha terapia natural, então eu gosto muito de praticar esporte. Quando eu falo assim de leitura, eu gosto muito de ler sobre produtividade e tecnologia, né? Acho que elas estão muito ligadas. Aí eu digo a produtividade do nosso dia a dia, como é que a gente, de fato, consegue, em alguns momentos, acalmar um pouquinho a nossa mente, pensar ali realmente no foco do que a gente precisa entregar, porque hoje a quantidade de informação que a gente tem é infinita, né? A gente é acionado no WhatsApp, é a ligação, é a reunião, é a viagem que a gente está fazendo. Então, eu gosto muito de ler sobre produtividade e foco e adaptar dessa questão do esporte. Então, eu gosto bastante do esporte para me manter ali forte, para me manter sereno, da pressão normal do dia a dia que todo mundo tem, desse nosso mercado tão dinâmico assim. Mas eu digo que o esporte, para mim, é sempre minha válvula de escape. O esporte é a leitura. Então, tenho esse hábito. Uma excelente dupla ali, né? Para quem tem a vida tão corrida como você, para quem atua na área de seguros também, né? Tem de ter a vida saudável. A gente sempre fala, né, do equilíbrio, que é fundamental. Todo mundo é executivo, mas também todo mundo é ser humano, antes de mais nada, né? Com certeza. Então, eu tento fazer esse balanço. Tenho 2 filhos também, um filho de 4 anos, uma filha de 1 ano. Então, tem essa minha parte pai aí também. Então, a parte super importante, talvez a mais importante aí de todos os meus pilares. Então, a gente tenta conciliar ali da melhor maneira possível. Um beijão pra família aí, que com certeza tá te prestigiando, assistindo hoje, né? Com certeza. Já tô com saudade deles. Sexta-feira eu tô de volta no Rio, mata essa saudade aí. Não, olha só, né? E é isso também, né? A gente fala muito assim, produto, atuação no mercado, mas também tem todo um por trás, né? Para um executivo como o Felipe, por exemplo, fazer acontecer suas coisas, tem de ter toda uma rede de apoio, a família mesmo ali, que é a base para qualquer coisa, né?
Não, com certeza, William. Para mim, família é primordial. Se eu fosse colocar em pilares, seria o pilar ali mais importante, mas ela que me dá a base aí pro restante. Show de bola, Felipe. Um verdadeiro aprendizado aqui para os nossos ouvintes, né? Que estão pelo Spotify. Inscreva-se no Spotify também. Muita gente no trânsito aí, ouvindo, claro, boas conversas aqui do podcast Universo do Seguro. No YouTube também se inscreva no nosso canal, né? Por que não? Todos os dias tem conteúdos aí, entrevistas especiais, além das notícias quentinhas no portal do universodoseguro.com.br. Felipe, passou muito rápido esse nosso episódio, hein? Verdade, verdade. Eu costumo falar rápido, tentei não falar tão rápido, mas acho que foi uma conversa bem bacana, acho que fluiu muito bem. Obrigado aí pelo espaço, pelo convite, foi muito bacana. Com certeza, mas antes, claro, tem aquele recadinho do coração, né? Para o corretor parceiro que está nos ouvindo aqui, né? Ouviu esse nosso bate-papo e quer saber mais também, né? Da AXA, quer aprimorar ainda mais seu relacionamento, participar desses roadshows também. Aquele recado ali, olhando na lente do Universo do Seguro agora. Não, assim, convido vocês a experimentarem a companhia. A gente tá de portas abertas. Realmente, a gente vem se desenvolvendo cada vez mais nos nossos produtos, nos nossos processos. Essa proximidade comercial que a gente tem, eu considero um diferencial. Então, você que é corretor, que ainda não tem cadastro conosco, entre no nosso site, axa.com.br. Através do nosso site, você consegue fazer nosso cadastro. Se você está associado a alguma assessoria, procure sua assessoria. A gente está aqui de portas abertas para receber vocês, para apresentar nossa companhia, nossos produtos, nossos processos. Realmente, a gente está num momento diferenciado e conta com vocês aí. Olha só, é axa.com.br o site, reforçando, né? Perfeito, axa.com.br. E siga nas redes sociais também, @AXA no Brasil, muito importante. Sempre tem conteúdo bacana lá, né? No Universo do Seguro também, a gente sempre faz conteúdos colaborativos. Agradecer a todo o time da AXA, que é grande apoiador aí do Universo do Seguro, possibilita, né? Inclusive o Universo do Seguro, 4 anos de atuação aí no mercado, né? Lembrando, 2 de junho, então, teremos o Universo Awards, e isso só é possível, né? Graças aos parceiros, né, que estão aqui sempre prestigiando a gente, conversando com o nosso público, falando de produto, de solução, né? Afinal, esse é o nosso objetivo, é sempre debater o mercado, falar sobre as coisas boas, né? E sistemas, produtos, e também as pessoas que fazem ele, porque são as pessoas que fazem nosso mercado, né, Felipe? Não, com certeza, parabéns por esse trabalho que você faz, é um trabalho super interessante, conecta a gente aí com os nossos corretores, os nossos clientes. Parabéns aí pelas conquistas. A gente vê aí que tá crescendo bastante e conta com a gente, conta com a AXA aí que a gente tem muito para fazer em conjunto. Muito bom. E você que gostou desse episódio, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Toda semana entrevistas novas e 7 dias por semana lá no portal tem notícias quentinhas do mercado. Universo do Seguro, cada vez mais juntos.